Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. O meu nome é Rafael Santana Rossi e esse é o 8º episódio da nossa primeira temporada. Esse episódio será especialmente dividido em 6 partes, tá bom? Teremos aí uma minissérie com o nome Esperança em Meio à Crise. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu gostaria de iniciar esse episódio com uma pergunta reflexiva para você. Quais são as memórias que têm ocupado a sua mente? Nesse tempo de isolamento e restrições, talvez você me responda de pronto: eu recordo do tempo em que podia fazer o que quisesse, ir onde quisesse, visitasse quem eu quisesse, abraçasse, beijasse, apertasse a mão, trocasse afeto com quem eu desejasse. Todavia, eu não quero ser tão superficial, eu quero ir mais fundo, eu quero te conduzir a águas mais profundas. Eu quero falar sobre memórias incrustadas nos lugares mais íntimos da sua alma. Aquelas que representam os sentimentos mais marcantes que você já sentiu. Pense nessas memórias. Agora, eu gostaria que você pesasse ou separasse apenas aquelas que lhe dão esperança. Aquelas que lhe fazem suspirar em paz por saber que pode esperar no futuro algo glorioso e recompensador. Você conseguiu encontrar memórias que te trazem esperança? O profeta Jeremias, escritor das palavras do versículo lido, sob inspiração do Espírito Santo, as escreve num contexto em que seria quase impossível falar de esperança. Num panorama em que este sentimento poderia transparecer a maior utopia daqueles tempos. A cidade de Jerusalém havia sido capturada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., depois de um longo e sofredor cerco que durou 18 meses, 1 ano e meio, a cidade cercada, sitiada pelos inimigos, impedida de trafegar livremente, de adquirir suprimentos livremente, de plantar livremente, de viver a sua vida. Durante esse período, a fome destruiu os conterrâneos de Jeremias, sendo a situação mais calamitosa que se pode imaginar, impondo aos moradores da cidade a inimaginável decisão de comer os próprios filhos para sobreviver. Isso mesmo que você ouviu. Tiveram que praticar o canibalismo para sobreviver por só mais alguns dias, sem saber qual seria a sorte que lhes aguardava no futuro próximo, nas mãos do exército inimigo. Isso sem contar na peste e nas inúmeras mortes que já haviam acontecido e outras que certamente ocorreria e que o povo sabia disso. O povo estava consciente daquele panorama, histórico que estavam vivendo. As alianças políticas, principalmente com o Egito, não podiam salvar Jerusalém, não puderam. O povo estava tão afundado na idolatria que sequer dava crédito às palavras do profeta enviado por Deus. O próprio livro das Lamentações, que nós estamos lendo, que nós lemos um versículo, segue o padrão literário dos hinos fúnebres hebraicos. Era o ponto alto da miséria de Judá. E no meio disso tudo, o profeta, no texto lido, quer rememorar o que podia lhe trazer esperança. Isso nos demonstra que nos tempos de maiores desolações das nossas histórias, ainda assim existe esperança para alimentar nossa alma. Nos tempos de Jeremias, a grande esperança que podia ser invocada eram as misericórdias do Senhor, a compaixão do Eterno, a fidelidade de Deus, a bondade do Yahvé, a salvação do Senhor. Nós falaremos sobre cada um desses pontos nas próximas partes desse episódio. Mas ainda de forma introdutória, eu lhe adianto que existe uma esperança. Existe uma esperança, ela é verdadeira, ela é concreta.
ela é alcançável e ela atende pelo nome de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia que eu trago para você. Essa é a maravilhosa notícia que eu lhe anuncio em meio a tantas notícias trágicas de mortes que nós temos contato aí dia após dia. E mesmo que lá no seu exercício de buscar uma memória que lhe trouxesse esperança, você não tenha encontrado nada, você ainda assim pode construir memórias de esperança para a sua vida através de Jesus Cristo. Ouça só o que a palavra nos diz. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus da esperança, que se nós confiarmos nele, pode nos encher de toda alegria e paz. Esse é Jesus Cristo e mais. Efésios 1,18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluia. E mais, Romanos 5, 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio, através, por intermédio da ressurreição de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, dentre os mortos. Eu poderia citar aqui inúmeros outros versículos da palavra de Deus que traduzem Jesus Cristo como a nossa viva e verdadeira esperança. Mas eu quero sintetizar dizendo: Jesus é a viva esperança que não se pode frustrar pelas dubiedades humanas que afligem a nossa alma, pois desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, ele é e sempre será a nossa salvação, acessível pela fé. Pela fé. Espero que vocês tenham sido abençoados por esta palavra. E eu espero você também na segunda parte desse nosso 8º episódio, Esperança em Meio à Crise.